E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Estou aqui de novo, ainda com as minhas super dores, né? Na hérnia, mas também quis gravar esse vídeo para vocês. Eu falei para vocês no vídeo de ontem, que foi uma análise rápida sobre a prova de humanas do Enem. Eu só vou fazer uma análise mais aprofundada depois que vocês passarem por essa prova, a segunda prova. Então estou gravando aqui meio que improvisado, usando o gravador do celular mesmo. E hoje eu vim aqui tentar passar um pouquinho da minha experiência para vocês se prepararem agora para o segundo dia, que é um dia que muitas pessoas consideram ser o mais difícil. Isso tudo é muito relativo, porque tem gente que tem mais facilidade em humanas, tem gente que tem mais facilidade em exatas, em natureza, né? Então acha que o primeiro dia é mais difícil, até mesmo porque tem aí a questão da redação no primeiro dia. Eu quero passar um pouco da minha experiência para vocês, de como que eu sempre me preparei para provas, sejam provas de vestibulares, Enem, concursos. É claro que é muito difícil às vezes falar para vocês diretamente isso, porque não sou eu que estou vivendo na pele essa pressão que acontece agora, dessa semana entre a primeira prova e a segunda prova, tá? Não sou eu que estou passando por isso. Eu já fiz a minha graduação, né? Até pretendo mais para frente, de repente pensar numa próxima graduação, mas assim, por mais que eu fale, talvez eu nunca vá saber o que vocês estão passando. Então, eu vou tentar dar minimamente uma contribuição para ajudar vocês a se organizarem agora para esse segundo dia. Eu acho que toda experiência é válida, por isso que eu estou aqui para falar um pouquinho dessa minha experiência. A começar que sempre quando eu me preparei para uma prova, sempre quando eu estudei, quando eu falo me preparar, quer dizer que eu estudei, não estou usando os casos de que eu fui fazer a prova como um franco atirador, né? Uma pessoa que vai lá e chuta, porque a gente às vezes faz provas que são assim, né? Mas as provas que eu de fato me preparei, que eu quero passar essa experiência, sempre durante o processo meu de estudo, lembrando que estudar é sempre um hábito que a gente não consegue estudar em uma semana, né? Então a gente tem que ter, às vezes tem pessoas que conseguem extrair bastante coisa disso, mas a maioria não consegue. É um hábito. E sempre das vezes que eu precisei estudar muito, eu sempre utilizei de um recurso que sempre me ajudou muito, que é a música, tá? Eu sempre estudei, ou li, às vezes numa leitura que não era necessariamente para estudo, sempre escutando muita música. Até mesmo porque eu sempre vivi em locais que tem bastante barulho, e isso poderia me prejudicar de alguma forma. Então eu sempre coloquei uma música no fone de ouvido, e estudei. Mas que tipo de música? Tem um pessoal aí, ó, derrubando as coisas. Eu sempre dei preferência para músicas instrumentais na hora do estudo, porque eu não tenho que ficar me preocupando, às vezes a letra, a voz às vezes pode me atrapalhar. E eu falo para vocês, eu sempre escutei música clássica, claro que isso aí vai muito de você, vai muito das pessoas. Sempre escutei música clássica, instrumental, né? Então eu sempre gostei muito ali de escutar, principalmente Vivaldi, eu sempre deixei em looping as músicas do Vivaldi, sempre a obra do Vivaldi, também já escutei bastante Mozart. E ultimamente eu tenho escutado muito jazz, mas jazz instrumental, que inclusive é o que eu mais gosto, sabe? Principalmente quando eu vou escutar, eu escuto muito John Coltrane, né? Se vocês quiserem procurar aí, é um jazz mais cadenciado, uma coisa bem leve, uma coisa bem tranquila, gostosa de se escutar. Então eu sempre li, eu sempre pesquisei, sempre fiz isso escutando bastante música. Agora, nesse momento que vocês estão agora para fazer essa segunda prova, talvez não seja o caso mais de estudar ouvindo música, mas de repente escutar a música para poder relaxar. Eu acho que isso é muito legal, porque eu também já fiz bastante isso. Vocês não veem, às vezes, jogadores de futebol, de basquete, às vezes esportistas olímpicos, que sempre escutam música para dar aquela relaxada antes da prova, porque, de fato, da prova de natação, né? Eu lembro do Michael Phelps, ele sempre escutava música e virou meio que uma moda fazer isso. E eu acho interessante, por exemplo, vocês têm essa semana agora, essa semana é uma semana de revisar um pouco o material de exatas e natureza, mas quando chega lá na sexta-feira, dá uma acalmada, não estou falando que você não precisa revisar, porque a prova vai ser no domingo, né? Coloca lá o seu fone de ouvido, a sua música de preferência. Como eu falei, para mim eu dou sempre a preferência para as músicas instrumentais. Escutei muito mesmo John Coltrane, e também tem um que chama, que eu acho bem legal,
O trabalho do Don Ellis também, né, que eu acho muito bacana, que foi inclusive do Whiplash agora, né, que a gente teve um filme recentemente aí, que já é um jazz mais orquestrado, mais um pouco mais tenso e tal. Eu inclusive estou devendo vídeos aqui sobre jazz para vocês aí do livro História Social do Jazz do Hobsbawm. Eu estou suando bastante, está bastante quente, a dor está subindo aqui. Bom, mas enfim. Aí eu vou lembrar vocês que em 2011 eu fui nomeado em um concurso público aqui da minha cidade de Belo Horizonte. Acho que essa história eu já devo ter contado em outros tempos, mas quando o canal ele tinha um alcance um pouco menor. Então eu faço questão de falar um pouquinho para vocês de novo sobre isso. Uma prova para ser professor da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte era o que eu queria muito. Aqui no Brasil a gente valoriza muito a questão do concurso público por conta da instabilidade dos trabalhos pela CLT, né, a carteira de trabalho, a gente tem muita instabilidade. Eu quis fazer concurso, eu já tinha feito outros, mas não tinha estudado tanto. E para esse que era da prefeitura, ser professor da Rede Municipal de Ensino, eu estou suando muito, não liguem, eu resolvi estudar bastante. E na véspera eu li todos os livros que o edital tinha pedido. E na véspera da prova, eu tive um desses meus problemas da hérnia. A hérnia tinha atacado, que é o que eu estou tendo hoje. Inclusive, se eu tiver torto no vídeo, não liguem. E eu falei, o que eu vou fazer com esse problema da hérnia? Eu tentei dormir, eu tentei relaxar. Eu já estava na véspera, eu estava escutando bastante música. No dia seguinte eu acordei cedo, tomei meu café e fui fazer a prova. Eu peguei um ônibus. A prova foi na PUC Minas, né? Que para quem conhece Belo Horizonte é o maior campus, que é o Coração Eucarístico. E eu estava lá, peguei um ônibus e estava cheio de professor indo fazer o concurso. E eu estava em pé, com aquela dor na hérnia, que passou depois, incrivelmente, eu não sei o que houve, não sei se foi minha força de vontade, né? Sei lá, ou falta de opção mesmo, que eu precisava fazer essa prova. E aí eu vi vários professores comentando, nossa, tem muito professor aqui para fazer essa prova, que não sei das quantas. E eu comecei a ficar apavorado dentro do ônibus, porque eu falei, nossa, tem tanta gente, eu me preparei tanto, eu tô vendo tanta gente fazendo essa prova. Chegou lá na hora, eu encontrei alguns amigos que iam fazer o concurso comigo também. A gente deu uma distraída, foi tomar um café antes de abrir os portões, que é muito importante, inclusive, chegar muito cedo. E aí eu fui fazer minha prova, fui numa sala que eu não estava, combinei com os meus amigos de encontrar depois. Nesse caso, o concurso foi todo realizado na PUC, mas tinha muita gente. E aí, uma das coisas que me incomodava muito é que às vezes você pega uma sala e eu gosto de ficar ali tranquilo, né, esperando vir a prova, eu vou pensando um pouco na vida, tento, né, não pensar tanto em coisas que poderiam me trazer uma pressão maior. Só que tinha um monte de gente ali na sala em volta que se conheciam, que foram professores que formaram juntos, alguma coisa. Eu não conhecia ninguém. Eu acho que isso é um lado positivo. Pessoas que se conheciam e aí essas pessoas começaram a conversar sobre, nossa, essa prova vai ser difícil, vai ser difícil. E eu parei para pensar, eu não posso deixar essa pressão abater sobre mim, porque eu tinha estudado tanto para aquele concurso. Então, assim, eu fiquei na minha. Esperei, né? Esperei a prova chegar. Eu fiz a prova, lembrei de tudo que eu tinha estudado. O melhor preparo para se fazer a prova é você estudar. O resto você tem que lidar, porque o resto é aqui, ó, a ansiedade, controlar isso, a respiração. E acabou a prova, tem aquela famosa ideia de sair conferindo gabarito com seus amigos, e o meu gabarito não estava batendo com o de ninguém. E eu comecei a entrar em mais desespero ainda. Só que dos meus amigos eu fui o primeiro a ser nomeado. Olha só que coisa de louco, que coisa interessante que aconteceu. Mas tudo isso porque eu me preparei, porque eu tentei não deixar essa pressão externa entrar em mim na hora da prova. Porque tem gente que fica conversando antes da prova começar. Tenta, eu sei que é muito difícil falar isso, mas tenta focar, tenta ficar tranquilo, sabe, para poder fazer essa prova, porque se você se preparou, depende só de você, depende do conhecimento que você adquiriu. Então, eu fui nomeado, depois eu saí por outras questões, inclusive que eu já falei aqui no canal, eu não quis ficar na prefeitura, não quis ser mais funcionário público, meu negócio é cursinho mesmo, meu negócio é YouTube mesmo, né? Mas eu tenho essa experiência para passar para vocês. Ao longo dessa semana talvez eu passe mais experiências, outras coisas que eu poderia falar aqui. Ok? Espero que vocês tenham gostado, muita tranquilidade, muita sabedoria para poder lidar com essa pressão
tá? Essa pressão muitas vezes são monstros que nós mesmos criamos nas nossas cabeças. É claro que existe uma questão social muito forte em cima disso, mas a gente precisa encarar nesse momento, tá? A gente precisa trabalhar com isso, então muita tranquilidade mesmo, tá, gente? Se você se preparou, esse é a tua maior arma para poder fazer o Enem, se você se preparou. O resto, ansiedade, trabalhar com isso é muito difícil. A gente precisa ter essa inteligência emocional, mas a gente consegue ainda controlar, a gente consegue ainda pensar. Pensa em você, faz uma autocrítica, pensa como que você poderia fazer essa prova. Isso é muito importante. Eu vou ficando por aqui. Desculpem, a dor tá subindo, subindo, subindo. Um grande beijo. Fui!